Pedagogia da Indignação, Cartas Pedagógicas e Outros Textos, de Paulo Freire. Fundação Editora da Unesp, do acervo de Ana Maria Araújo Freire. Leitura de Sônia Naomi Mimura. Parte 1. Cartas Pedagógicas. Primeira carta. Do espírito deste livro. A mim me dá pena a preocupação quando convivo com famílias que experimentam a tirania da liberdade, em que as crianças podem tudo, gritam, riscam as paredes, ameaçam as visitas em face da autoridade complacente dos pais que se pensam ainda campeões da liberdade. Faz algum tempo, um propósito me inquietava. Escrever umas cartas pedagógicas em estilo leve, cuja leitura tanto pudesse interessar jovens pais e mães, quanto, quem sabe, filhos e filhas adolescentes ou professoras e professores que, chamados à reflexão pelos desafios em sua prática docente, encontrassem nelas elementos capazes de ajudá-los na elaboração de suas respostas. Cartas pedagógicas em que eu fosse tratando problemas destacados ou ocultos nas relações com filhas e filhos ou alunas e alunos na experiência do dia a dia. Problemas que nem sempre existiram para o jovem pai ou a jovem mãe ou o jovem professor na experiência quase recente de adolescência, ou que, se existiram, receberam diferente tratamento. Vivemos um tempo de transformações cada vez mais radicais nos centros urbanos mais dinâmicos. Aos 70 anos, nos surpreendemos vestindo-nos como não o fazíamos aos 40. É como se hoje fôssemos mais jovens do que ontem. Daí que uma das qualidades mais urgentes que precisamos forjar em nós nos dias que passam, e sem a qual dificilmente podíamos estar de um lado sequer mais ou menos à altura do nosso tempo, de outro compreender adolescentes e jovens, é a capacidade crítica jamais sonolenta, sempre desperta à inteligência do novo. Do inusitado que, embora às vezes nos espante e nos incomode até, não pode ser considerado só por isso um desvalor. Capacidade crítica que resulta um saber tão fundamental quanto óbvio. Não há cultura nem história imóveis. A mudança é uma constatação natural da cultura e da história. O que ocorre é que há etapas nas culturas em que as mudanças se dão de maneira acelerada. É o que se verifica hoje. As revoluções tecnológicas encurtam o tempo entre uma e outra mudança. O bisneto dos fins do século passado repetia nos grandes traços no que tange às formas culturais de valorar, de expressar o mundo, de falar, seu bisavô. Hoje, numa mesma família, nas sociedades mais complexas, o filho mais novo não repete o irmão mais velho, o que dificulta as relações entre pais, mães, filhas e filhos. Não haverá cultura nem história sem inovação, sem criatividade, sem curiosidade, sem liberdade sendo exercida ou sem liberdade pela qual, sendo negada, se luta. Não haveria cultura nem história sem risco assumido ou não, quer dizer, risco de que o sujeito que ocorre se acha mais ou menos consciente. Posso não saber agora que riscos corro, mas sei que, como presença no mundo, corro risco. É o que risco é um ingrediente necessário à mobilidade sem a qual não há cultura nem história. Daí a importância de uma educação que, em lugar de procurar negar o risco, estimule mulheres e homens a assumi-lo. É assumindo o risco, sua inevitabilidade, que me preparo ou me torno apto a assumir este risco que me desafia agora e a que devo responder. É fundamental que eu saiba não haver existência humana sem risco de maior ou de menor perigo. Enquanto objetividade, o risco implica a subjetividade de quem o corre. Neste sentido, é que primeiro devo saber que a condição de existentes nos submete a riscos. Segundo, devo lucidamente ir conhecendo e reconhecendo o risco que corro ou que posso vir a correr para poder conseguir um eficaz desempenho na minha relação com ele. Sem me deixar cair na tentação de um racionalismo agressivo e que, mitificada, a razão sabe e pode tudo. Insisto na importância fundamental da apreensão crítica ou das razões de ser dos fatos em que nos envolvemos.
Quando melhor me aproximo do objeto que procuro conhecer, ao dele me distanciar epistemologicamente, quanto mais eficazmente funciono como sujeito cognoscente e melhor por isso mesmo me assumo como tal. O que quero dizer é que, como ser humano, não devo nem posso abdicar da possibilidade que veio sendo construída social e historicamente em nossa experiência existencial de, intervindo no mundo, intelig-lo e, em consequência, comunicar o inteligido. A inteligência do mundo, tão apreendida quanto produzida, e a comunicabilidade do inteligido são tarefas de sujeito, em cujo processo ele precisa e deve tornar-se cada vez mais crítico, cada vez mais atento à rigorosidade metódica de sua curiosidade na sua aproximação aos objetos. Rigorosidade metódica de sua curiosidade que vai resultando maior exatidão de seus achados. Se a mudança faz parte necessária da experiência cultural, fora da qual não somos, o que se impõe a nós é tentar entendê-la na ou nas suas razões de ser. Para aceitá-la ou negá-la, devemos compreendê-la sabendo que, se não somos por objeto seu, ela não é tampouco o resultado de decisões voluntaristas de pessoas ou de grupos. Isso significa, sem dúvida, que em face das mudanças de compreensão, de comportamento, de gosto, de negação de valores ontem respeitados, nem podemos simplesmente nos acomodar, nem também nos insurgir de maneira puramente emocional. É neste sentido que uma educação crítica radical não pode jamais prescindir da percepção lúcida da mudança que inclusive revela a presença interveniente do ser humano no mundo. Faz parte também dessa percepção lúcida da mudança a natureza política e ideológica de nossa posição em face dela, independentemente de se estarmos conscientes disso ou não. Da mudança em processo no campo dos costumes, no do gosto estético de modo geral, das artes plásticas, da música popular ou não, no campo da moral, sobretudo no da sexualidade, no modo da linguagem como da historicamente necessária nas estruturas do poder da sociedade, mas aqui dizem não ainda as forças retrógradas. Exemplo histórico de retrocesso é a luta perversa contra a reforma agrária, em que os poderosos donos das terras e que querem continuar donos das gentes também, mentem e matam impunemente. Matam camponeses como se fossem bichos danados e fazem declarações de um cinismo estarrecedor. Não foram os nossos seguranças que atiraram nos invasores, mas caçadores que andavam pelas redondezas. O menosprezo pela opinião pública, revelando neste discurso, fala o arbítrio dos poderosos e da segurança de sua impunidade. E isso no fim do segundo milênio. E ainda se acusam os sem terra de arruaceiros e baderneiros, porque assumem o risco de concretamente denunciar e anunciar. Denunciar a realidade imoral da posse da terra entre nós e de anunciar um país diferente. Com a experiência histórica, os sem-terra sabem muito bem que, se não fosse por suas ocupações, a reforma agrária pouco ou quase nada teria andado. Na intimidade de seus assentamentos, devem emocionar-se com a sensibilidade do poder, tão preocupado com ouvir e seguir o apelo do Papa. Mas o que quero dizer é o seguinte: na medida em que nos tornamos capazes de transformar o mundo, de dar nome às coisas, de perceber, de inteligir, de decidir, de escolher, de valorar, de finalmente eticizar o mundo, o nosso mover-nos nele e na história vem envolvendo necessariamente sonhos por cuja realização nos batemos. Daí então que a nossa presença no mundo, implicando escolha e decisão, não seja uma presença neutra. A capacidade de observar, de comparar, de avaliar, para, decidindo escolher com o que, intervindo na vida da cidade, exercemos nossa cidadania, se erige então como uma competência fundamental. Se a minha não é uma presença neutra na história, devo assumir tão criticamente quanto possível sua politicidade.
Se na verdade não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo. Se não é possível mudá-lo, se um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, mas para participar de práticas com ela coerentes. Me parece fundamental sublinhar no horizonte da compreensão que tenho do ser humano como presença no mundo, que mulheres e homens somos muito mais do que seres adaptáveis às condições objetivas em que nos achamos. Na medida mesmo em que nos tornamos capazes de reconhecer a capacidade de nos adaptar à concretude para melhor operar, nos foi possível assumirmos como seres transformadores. E é na condição de seres transformadores que percebemos que a nossa possibilidade de nos adaptar não esgota em nós o nosso estar no mundo. É porque podemos transformar o mundo que estamos com ele e com os outros. Não teríamos ultrapassado o nível de pura adaptação ao mundo se não tivéssemos alcançado a possibilidade de, pensando a própria adaptação, nos servir dela para programar a transformação. É por isso que uma educação progressista jamais pode, em casa ou na escola, em nome da ordem e da disciplina, castrar a altivez do educando, sua capacidade de opor-se e impor-lhe um quietismo negador do seu ser. É por isso que devo trabalhar a unidade entre meu discurso, minha ação e a utopia que me move. É neste sentido que devo aproveitar toda a oportunidade para testemunhar o meu compromisso com a realização de um mundo melhor, mais justo, menos feio, mais substantivamente democrático. É nesse sentido também que é tão importante sublinhar a criança que, zangada, não importa porque esperneia e agride quem dela se aproxima, com pontapés a limites reguladores de nossa vontade, quanto estimular a necessidade de autonomia e de autoafirmação a uma criança tímida ou inibida. É preciso, inclusive, deixar claro, em discursos lúcidos e em práticas democráticas, que a vontade só se autentica na ação de sujeitos que assumem seus limites. A vontade ilimitada é a vontade despótica, negadora de outras vontades e rigorosamente de si mesma. É a vontade ilícita dos donos do mundo que, egoístas e arbitrários, só se veem a si mesmos. A mim me dá pena e preocupação quando convivo com famílias que experimentam a tirania da liberdade, em que as crianças podem tudo, gritam, riscam as paredes, ameaçam as visitas em face da autoridade complacente dos pais que se pensam ainda campeões da liberdade. Submetidas ao rigor sem limites da autoridade arbitrária, as crianças experimentam fortes obstáculos ao aprendizado da decisão, da escolha, da ruptura. Como aprender a decidir, proibidas de dizer a palavra, de indagar, de comparar. Como aprender democracia na licenciosidade em que, sem nenhum limite, a liberdade faz o que quer, ou no autoritarismo em que, sem nenhum espaço, a liberdade jamais se exerce? Estou convencido de que nenhuma educação que pretenda estar a serviço da boniteza da presença humana no mundo, a serviço da seriedade, da rigorosidade ética, da justiça, da firmeza do caráter, do respeito às diferenças, engajada na luta pela realização do sonho da solidariedade, pode realizar-se ausente da tensa e dramática relação entre autoridade e liberdade. Tensa e dramática relação em que ambas, autoridade e liberdade, vivendo plenamente seus limites e suas possibilidades, aprendem sem tréguas quase a assumir-se como autoridade e como liberdade. É vivendo com lucidez a tensa relação entre autoridade e liberdade que ambas descobrem não serem necessariamente antagônicas uma da outra. É a partir deste aprendizado que ambas se comprometem na prática educativa com o sonho democrático de uma autoridade ciosa de seus limites em relação a uma liberdade zelosa, igualmente de seus limites e de suas responsabilidades. Há algo ainda que me convencia ao longo de minha longa experiência de vida, de que a de educador é importante parte. Quanto mais e mais autenticamente tenhamos vivido a tensão dialética nas relações entre autoridade e liberdade, tanto melhor nos teremos capacitado para superar razoavelmente crises de difícil solução para quem tenha se entregue aos exageros silenciosos ou para quem tenha estado submetido aos rigores da autoridade despótica.
A disciplina da vontade e dos desejos, o bem-estar que resulta na prática necessária, às vezes difícil de ser cumprida, mas que devia ser cumprida, o reconhecimento de que o que fizemos é o que deveríamos ter feito, a recusa à tentação da autocomplacência nos forjam como suspeitos éticos dificilmente autoritários ou submissos ou silenciosos, seres mais bem dispostos para a confrontação de situações limites. A liberdade que desde cedo veio apreendendo vivencialmente a construir sua autoridade interna pela introjeção da externa é que vive plenamente suas possibilidades. As possibilidades decorrem da assunção lúcida ética dos limites e não da obediência medrosa e cega a eles. Ao escrever agora, me recordo do exemplo de um desses exageros do uso e da compreensão da liberdade. Eu tinha 12 anos e morava em Jaboatão. Um casal amigo de minha família nos visitava com um filho de 6 ou 7 anos. O menino subia nas cadeiras, atirava almofadas para a direita, para a esquerda, como se estivesse em guerra contra inimigos invisíveis. O silêncio dos pais revelava sua aceitação a tudo o que o filho fazia. Um pouco de paz na sala, o menino sumiu pelo quintal, para em seguida voltar com um pinto por pouco asfixiado na mão quase crispada. Entrou na sala, ostentando vitorioso o objeto de sua astúcia. Tímida, a mãe aventurou uma pálida defesa do pintinho, enquanto o pai se perdia num mutismo significativo. Se falar de novo, disse o menino decidido, dono da situação, eu o mato o pinto. O silêncio que nos envolveu a todos salvou o pintinho. Solto, combalido, em trôpego, saiu da sala como pôde. Atravessou o terraço e se foi esconder por entre a folhagem das avencas, mimos de minha mãe. Nunca esqueci o juramento que fiz em face de tamanha licenciosidade. Se vier a ser pai, jamais serei um pai assim. Mas a mim me dá pena também a preocupação igualmente quando convivo com famílias que vivem a outra tirania, a da autoridade, em que as crianças caladas, cabisbaixas, bem comportadas, submissas, nada podem. Quão equivocados se acham pais e mães, ou quão despreparados se encontram para o exercício de sua paternidade e de sua maternidade, quando, em nome do respeito à liberdade de seus filhos ou filhas, os deixam entregues a si mesmos, a seus caprichos, a seus desejos. Quão equivocados pais e mães se encontram quando, sentindo-se culpados porque pensam, quase malvados, ao dizer um não necessário ao filho, imediatamente o cobrem de mimos que são a expressão de seus arrependimentos do que não podiam arrepender-se de ter feito. A criança tende a perceber os mimos como a anulação da conduta restritiva anterior da autoridade. Tende a perceber os mimos como um discurso de escusas que a autoridade lhe faz. A demonstração permanente de afeto é necessária, fundamental, mas não de afeto como forma de arrependimento. Não posso pedir desculpas a meu filho por ter feito o que deveria ter realmente feito. É tão mal isso quanto não explicitar meu sentimento por um erro que cometi. É por isso também que não posso dizer não ao meu filho por tudo ou por nada. Um não que atende ao gosto de meu arbítrio. Devo ser coerente ao dizer não, como ao estimular o filho com um sim. Contraditórios entre si estes dois modos, o autoritário ou o licencioso, trabalham contra a urgente formação e contra o não menos urgente desenvolvimento da mentalidade democrática entre nós. Estou convencido de que a primeira condição para aceitar ou recusar esta ou aquela mudança que se anuncia é estar aberto à novidade, ao diferente, à inovação, à dúvida. Qualidades da mentalidade democrática de que tanto necessitamos e que tem nos modelos referidos um grande óbice. Não tenho dúvida de que a minha tarefa primordial de pai amoroso da liberdade, mas não licencioso, zeloso de minha autoridade, mas não autoritário, não é manejar a opção partidária, religiosa ou profissional de meus filhos, guiando-nos para este ou aquele partido, ou esta ou aquela igreja ou profissão. Pelo contrário,
sem omitir-lhes minha opção partidária e religiosa. O que me cabe é testemunhar-lhes minha profunda amorosidade pela liberdade, meu respeito aos limites sem os quais minha liberdade fenece, meu acatamento à sua liberdade em aprendizagem, para que eles e elas amanhã a usem plenamente no domínio político, tanto quanto no da fé. Me parece fundamental, do ponto de vista da mentalidade democrática, não enfatizar a importância espontânea do testemunho de pai ou de mãe sobre a formação dos filhos. Quase sempre subreptícia ou ostensivamente o fazemos. O ideal para mim, reconhecendo esta importância, é saber usá-la, e a melhor maneira de aproveitar a força de meu testemunho de pai é exercitar a liberdade do filho no sentido da gestação de sua autonomia. Quanto mais filhas e filhos se vão tornando seres para si, tanto mais se vão fazendo capazes de se reinventar seus pais em lugar de puramente copiá-los, ou às vezes, raivosa e desdenhosamente negá-los. O que me interessa não é que meus filhos e minhas filhas nos imitem como pai e mãe, mas refletindo sobre nossas marcas, deem sentido à sua presença no mundo. Testemunhar-lhes a coerência entre o que prego e o que faço, entre o sonho de que falo e a minha prática, entre a fé que professo e as ações em que me envolvo, é a maneira autêntica de, educando-me com eles e com elas, educá-los numa perspectiva ética e democrática. Na verdade, como posso convidar meus filhos e filhas a respeitar meu testemunho religioso, se, dizendo-me cristão e seguindo os rituais da igreja, discrimino os negros, pago mal à cozinheira e a trato com distância? Como posso, por outro lado, conciliar minha fala em favor da democracia com os procedimentos anteriormente referidos? Como posso convencer meus filhos de que respeito o seu direito de dizer a palavra, se revelo o mal-estar à análise mais crítica de um deles, que, embora criança, ainda ensaia legitimamente sua liberdade de expressar-se? Que exemplo de seriedade dou às crianças, se peço a quem atende ao telefone que chama, que, se for para mim, diga que não estou? Este esforço, porém, em favor da coerência, da retidão, não pode resvalar sequer minimamente para posições farisaicas. Devemos buscar humildemente e com trabalho a pureza, jamais nos deixando envolver em práticas ou assumindo atitudes puritanas. Moral, sim, moralismo não. Outra exigência que me fazia, uma das certas marcas deveriam estar resguardadas desde logo as cartas pedagógicas, resguardadas de arrogância que intimida e inviabiliza a comunicação, da suficiência que proíbe o próprio suficiente de reconhecer sua insuficiência, da certeza demasiado certa do acerto, do elitismo teoricista, cheio de recusas e indisposições contra a prática, ou do basismo negador da teoria, do simplicismo reacionário e soberbo que se funda da subestimação do outro. O outro não é capaz de me entender. Assim, em lugar de procurar a simplicidade na apresentação do tema de que falo, trata-o de forma quase desdenhosa. Protegidas do simplismo, da arrogância, do cientificismo, as cartas, por outro lado, deveriam transparecer na seriedade e na segurança com que fossem escritas, a abertura ao diálogo e o gosto da convivência com o diferente. O que quero dizer é o seguinte: que no processo da experiência da leitura das cartas, o leitor ou leitora pudesse ir percebendo que a possibilidade do diálogo com seu autor se acha nelas mesmas, na maneira curiosa com que o autor as escreve, aberto à dúvida e à crítica. É possível até que jamais o leitor venha a ter um encontro pessoal com o autor. O fundamental é que fiquem claras a legitimidade e a aceitação de posições diferentes em face do mundo. Aceitação respeitosa. Não importa o tema que se discute nessas cartas, elas se devem achar ensopadas de fortes convicções, ora explícitas, ora sugeridas. A convicção, por exemplo, de que a superação das injustiças que demanda a transformação das estruturas iníquas da sociedade implica o exercício articulado da imaginação de um mundo menos feio, menos cruel. A imaginação de um mundo com que sonhamos, de um mundo que ainda não é, de um mundo diferente do que aí está e ao qual precisamos dar forma.
Não gostaria de ser homem ou de ser mulher se a impossibilidade de mudar o mundo fosse algo tão óbvio quanto é óbvio que os sábados precedem os domingos. Não gostaria de ser mulher ou homem se a impossibilidade de mudar o mundo fosse verdade objetiva que puramente se constatasse e em torno de que nada se pudesse discutir. Gosto de ser gente, pelo contrário, porque mudar o mundo é tão difícil quanto possível. É a relação entre a dificuldade e a possibilidade de mudar o mundo que coloca a questão da importância do papel da consciência na história. A questão da decisão, da opção, a questão da ética e da educação e de seus limites. A educação tem sentido porque o mundo não é necessariamente isto ou aquilo, porque os seres humanos são tão projetos quanto podem ter projetos para o mundo. A educação tem sentido porque mulheres e homens aprenderam que é aprendendo que se fazem e se refazem. Porque mulheres e homens se puderam assumir como seres capazes de saber que sabem, de saber que não sabem, de saber melhor o que já sabem, de saber o que ainda não sabem. A educação tem sentido porque para serem mulheres e homens precisam de estar sendo. Se mulheres e homens simplesmente fossem, não haveria por que falar em educação. A consciência do mundo que viabiliza a consciência de mim, inviabiliza a imutabilidade do mundo. A consciência do mundo e a consciência de mim me fazem um ser não apenas no mundo, mas com o mundo e com os outros. Um ser capaz de intervir no mundo e não só de a ele se adaptar. É neste sentido que mulheres e homens interferem no mundo enquanto os outros animais apenas mexem nele. É por isso que não apenas temos história, mas fazemos a história que igualmente nos faz e que nos torna, portanto, históricos. Mas se recuso de um lado o discurso fatalista e imobilizador da história, recuso por outro lado o discurso não menos alienado do voluntarismo histórico, segundo o qual a mudança virá porque está dito que virá. No fundo, são ambos estes discursos negadores da contradição dialética que cada sujeito experimenta em si mesmo, de, sabendo-se objeto da história, tornar-se igualmente seu sujeito. Saliente-se que o discurso da impossibilidade da mudança para a melhora do mundo não é o discurso da constatação da impossibilidade, mas o discurso ideológico da inviabilização do possível. Um discurso, por isso mesmo, reacionário, na melhor das hipóteses, um discurso desesperadamente fatalista. O discurso da impossibilidade de mudar o mundo é um discurso de quem, por diferentes razões, aceitou a acomodação, inclusive por lucrar com ela. A acomodação é a expressão da desistência da luta pela mudança. Falta a quem se acomoda, ou em quem se acomoda fraqueja a capacidade de resistir. É mais fácil a quem deixou de resistir ou a quem sequer foi possível em algum tempo resistir, aconchegar-se na mornidão da impossibilidade do que assumir a briga permanente e quase sempre desigual em favor da justiça e da ética. Mas é importante enfatizar que há uma diferença fundamental entre quem se acomoda perdidamente desesperançado, submetido de tal maneira à asfixia da necessidade, que inviabiliza a aventura da liberdade e a luta por ela. E quem tem, no discurso, a acomodação, um instrumento eficaz de sua luta, a de obstaculizar a mudança. O primeiro é o oprimido sem horizonte, o segundo, o opressor impenitente. Esta é uma das razões porque o alfabetizador progressista não pode contentar-se com o ensino da leitura e da escrita que dê as costas desdenhosamente à leitura do mundo. Esta é a razão também porque os militantes progressistas precisam quixotescamente até opor-se ao discurso domesticador, que diz que o povo quer cada vez mais menos política, menos conversa e mais resultados. As que vêm enfatizando a ideologia do fazer naturalmente consideram e se esforçam por introjetar nas classes populares, e não só nelas, que qualquer reflexão sobre o em favor de que e de quem se faz a ação, sobre o entorno de quanto custou e poderia custar a obra feita ou a ser feita, constitui um blá 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 desnecessário, pois o que vale mesmo é fazer. Na verdade, não. Nenhuma obra se acha desvinculada de a quem serve, de quanto custa e de quanto poderia custar, de menos sem prejuízo de sua eficácia.
Lidar com a cidade, com a polis, não é uma questão apenas técnica, mas sobretudo política. Como político e educador progressista, continuarei minha luta de esclarecimento dos que fazeres públicos, tanto quanto continuo lutando contra a constatação absurda de muita gente: voto nele, rouba, mas faz. Gostaria de sublinhar, na linha dessas considerações, que o exercício constante da leitura do mundo, demandando necessariamente a compreensão crítica da realidade, envolve de um lado sua denúncia, de outro o anúncio de que ainda não existe. A experiência da leitura do mundo, que o toma como um texto a ser lido e reescrito, não é, na verdade, uma perda de tempo, um blá 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 ideológico sacrificador do tempo que se deve usar sofregamente na transparência ou na transmissão dos conteúdos, como dizem educadores ou educadoras reacionariamente pragmáticos. Pelo contrário, feito com rigor metódico, a leitura do mundo que se funda na possibilidade que mulheres e homens ao longo da longa história criaram de inteligir a concretude e de comunicar o inteligido, se constitui como fator indiscutível de aprimoramento da linguagem. A prática de constatar, de encontrar a ou as razões de ser do constatado, a prática de denunciar a realidade constatada e de anunciar a sua superação, que fazem parte do processo da leitura do mundo, dão lugar à experiência da conjectura, da suposição, da opinião a que falta, porém, fundamento preciso. Com a metodização da curiosidade, a leitura do mundo pode ensejar a ultrapassagem da pura conjectura para o projeto de mundo. A presença maior de ingenuidade que caracteriza a curiosidade no momento da conjectura vai cedendo o espaço a uma inquieta e mais segura criticidade que possibilita a superação da pura opinião ou da conjectura pelo projeto de mundo. O projeto é a conjectura que se define com clareza, é o sonho possível a ser viabilizado pela ação política. A leitura crítica do mundo é um que fazer pedagógico político indicotomizável do que fazer político-pedagógico, isto é, a ação política que envolve a organização dos mundos e das classes populares para intervir na reinvenção da sociedade. A denúncia e o anúncio criticamente feitos no processo de leitura do mundo dão origem ao sonho por que lutamos. Este sonho ou projeto que vai sendo perfilado no processo da análise crítica da realidade, que denunciamos está para a prática transformadora da sociedade, como o desenho da peça que o operário vai produzir e que tem em sua cabeça antes de fazê-la, está para a produção da peça. Coerente com a minha posição democrática, estou convencido de que a discussão em torno do sonho ou do projeto de sociedade por que lutamos não é privilégio das elites dominantes, nem tampouco das lideranças dos partidos progressistas. Pelo contrário, participar dos debates em torno do projeto diferente de mundo é um direito das classes populares que não podem ser puramente guiadas ou empurradas até o sonho por suas lideranças. Com a invenção da existência que mulheres e homens criaram com os materiais que a vida lhes ofereceu, se lhes tornou impossível a presença no mundo sem a referência a um amanhã. A um amanhã ou a um futuro cuja forma de ser, porém, jamais é inexorável. Pelo contrário, problemática, um amanhã que não está dado de antemão. Preciso de lutar para tê-lo, mas preciso ter dele também um desenho enquanto luto para construí-lo como o operário precisa do desenho da mesa na cabeça antes de produzi-la. Este desenho é o sonho porque luto. Uma das minhas primordiais tarefas da pedagogia crítica radical libertadora é trabalhar a legitimidade do sonho ético-político, da superação da realidade injusta. É trabalhar a genuinidade desta luta e a possibilidade de mudar, vale dizer, é trabalhar contra a força da ideologia fatalista dominante que estimula a imobilidade dos oprimidos e sua acomodação à realidade injusta, necessária ao movimento dos dominadores. É defender uma prática docente em que o ensino rigoroso dos conteúdos jamais se faça de forma fria, mecânica e mentirosamente neutra. É nesse sentido, entre outros, que a pedagogia radical jamais pode fazer nenhuma concessão às artimanhas do pragmatismo neoliberal que reduz a prática educativa ao treinamento técnico-científico dos educandos.
ao treinamento e não à formação. A necessária formação tecnocientífica dos educandos, porque se bate a pedagogia crítica, não tem nada que ver com a estreiteza tecnicista e cientificista que caracteriza o mero treinamento. É por isso que o educador progressista, capaz e sério, não apenas deve ensinar muito bem a sua disciplina, mas desafiar o educando a pensar criticamente a realidade social, política e histórica em que é uma presença. É por isso que, ao ensinar com seriedade e rigor sua disciplina, o educador progressista não pode acomodar-se desistente da luta, vencido pelo discurso fatalista que aponta como única saída histórica hoje a aceitação, tida como expressão da mente moderna e não caipira do que aí está, porque o que está aí é o que deve estar. Obviamente, o papel de uma educadora crítica amorosa da liberdade não é impor ao educando o seu gosto da liberdade, a sua radical recusa à ordem desumanizante. Não é dizer que só existe uma forma de ler o mundo, que é a sua. O seu papel, contudo, não se encerra no ensino, não importa que o mais competente possível de sua disciplina. Ao testemunhar a seriedade com que trabalha a rigorosidade ética no trato das pessoas e dos fatos, a professora progressista não pode silenciar ante a afirmação de que os favelados são os grandes responsáveis por sua miséria. Não pode silenciar em face do discurso que diz da impossibilidade de mudar o mundo porque a realidade é assim mesmo. A professora progressista ensina os conteúdos de sua disciplina com rigor, e com rigor cobra a produção dos educandos, mas não esconde sua opção política na neutralidade impossível de seu que fazer. A educadora progressista não se permite a dúvida em torno do direito, de um lado, que os meninos e as meninas do povo têm de saber a mesma matemática e a mesma física, a mesma biologia que os meninos e meninas das zonas felizes da cidade aprendem, mas de outro jamais aceita que o ensino de não importa qual conteúdo possa dar-se aliado da análise crítica de como funciona a sociedade. Ao sublinhar a importância fundamental da ciência, a educadora progressista deve enfatizar também aos meninos e às meninas pobres, como aos ricos, o dever que temos de permanentemente nos indagar em torno de a favor de que e de quem fazemos ciência. Ajudar na elaboração do sonho de mudança do mundo, como na sua concretização de forma sistemática ou assistemática na escola, como professor de matemática, de biologia, de história, de filosofia, de problemas da linguagem, não importa de que, em casa como pai ou como mãe, em nosso trato permanente com filhas e filhos, em nossas relações com auxiliares que conosco trabalham, é tarefa de mulheres e de homens progressistas, de homens e de mulheres que não apenas falam de democracia, mas a vivem procurando fazê-la cada vez melhor. Se somos progressistas realmente abertos ao outro e à outra, devemos nos esforçar com humildade para diminuir ao máximo a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Não podemos falar aos nossos filhos, ou em sua presença, de um mundo melhor, menos injusto, mais humano, e explorar quem trabalha conosco. Podemos às vezes pagar melhor salário, no entanto caímos na cantilena hipócrita, segundo a qual a realidade é assim mesmo e que não sou eu que salvarei o mundo. É preciso testemunhar a nossos filhos que é possível ser coerente, mas ainda que ser coerente é um final de inteireza de nosso ser. Afinal, a coerência não é um favor que fazemos aos outros, mas uma forma ética de nos comportar. Por isso, não sou coerente para ser compensado, elogiado, aplaudido. Posso até perder materialmente alguma coisa por ter sido coerente. Pouco importa. Nem sempre fácil de ser assumida, a busca da coerência educa a vontade, faculdade fundamental para nosso mover-nos no mundo. Com a vontade enfraquecida é difícil decidir. Sem decisão, não optamos entre uma coisa e outra, não rompemos. Me lembro de que nas 2 ou 3 vezes em que ao longo de minha vida pretendi deixar de fumar, me faltou o fundamental, a vontade firme com a qual decidi romper entre fumar e não fumar. Só quando realmente imperou a vontade perseverante e assumi com raiva do fumo a decisão de já não fumar, me libertei do cigarro sem sacrifício nenhum, chicletes ou bombons. E fumava então 3 maços de cigarro por dia.
Em última análise, me senti demasiado incômodo vivendo a incoerência entre falar e escrever em torno de uma pedagogia crítica libertadora que defende o exercício da decisão enquanto posição de sujeito e não a postura cômoda de puro objeto e a minha submissão total ao cigarro. Em certo momento, passou a ser difícil conviver com um conhecimento de quanto o fumo me estava prejudicando, sem que eu me rebelasse contra ele. A raiva do fumo e a raiva de mim mesmo por tanta complacência que tivera com ele fortaleceram a minha vontade. Decidi então. Parei de fumar para sempre. Antes, porém, tossia uma noite inteira. Amanheci e era todo raiva. Raiva do cigarro, raiva de mim. Acabou, disse, não fumo mais, olhando com outros olhos os maços que me sobrariam do cigarro inglês que costumava fumar. Nunca dera atenção a propósitos de abandonar o cigarro de forma programada. Começar fumando apenas 10 cigarros por dia e num ritmo lento e diminuindo até parar. Nunca ensaiei nada parecido. Tratei sempre, pelo contrário, de fortalecer minha vontade. Quantas vezes, em conversa comigo mesmo, reconhecendo o quanto gostava de fumar, reconhecia também que precisava vencer o gosto de fumar. A questão que se colocava a mim não era a de me enganar, mas a de decidir, de optar entre manter o gosto suicida ou transformar o desgosto provisório, decorrente de meu decidido não ao cigarro, na satisfação por minha afirmação como vontade. A questão que se colocava não era a de esconder de mim com falsos argumentos como não paro de fumar simplesmente porque não quero, a minha própria fraqueza. O que tinha de fazer era, pelo contrário, assumi-la para poder vencê-la. Ninguém supera a fraqueza sem reconhecê-la. É que a debilidade de nossa vontade revela a força do vício que nos domina. Mas há uma forma vencida de reconhecer a fragilidade, proclamar a invencibilidade da própria fraqueza. É ficar cada vez mais submisso ao poder que nos esmaga, o que afoga em nós a possibilidade da reação e da luta. É por isso que uma das condições para a continuidade da briga contra o poder que nos domina é reconhecer-nos perdendo a luta, mas não vencidos. Era disso que precisava, obviamente algo não fácil de ser feito. Se exercer a vontade na luta contra o que nos ameaça e oprime fosse coisa que fizesse sem pertinaz trabalho e sem notável sacrifício, a luta contra qualquer tipo de opressão seria bem mais simples. Percebe-se facilmente a importância da vontade, compondo um tecido complexo com a resistência, com a rebeldia na confrontação ou na luta contra o inimigo, que às vezes mais do que nos espreita, nos domina. Seja este inimigo o fumo, o álcool, a cocaína, a maconha, o crack ou a exploração capitalista de que a ideologia fatalista embutida no discurso neoliberal é um eficaz instrumento dominante. A ideologia que fala em face das injustiças sociais, de que a realidade é assim mesmo, de que as injustiças são uma fatalidade contra que nada se pode fazer, solapa e fragiliza o ânimo necessário para a briga, como as drogas, não importa qual delas. Destruindo a resistência do viciado ou da viciada, os deixam prostrados e indefesos. Com a vontade enfraquecida, a resistência frágil, a identidade posta em dúvida, a autoestima esfarrapada, não se pode lutar. Dessa forma, não se luta contra a exploração das classes dominantes, como não se luta contra o poder do álcool, do fumo ou da maconha. Como não se pode lutar por faltar coragem, vontade, rebeldia, se não se tem amanhã, se não se tem esperança. Falta amanhã aos esfarrapados do mundo, como falta amanhã aos subjugados pelas drogas. Por isso é que toda prática educativa libertadora, valorizando o exercício da vontade, da decisão, da resistência, da escolha, o papel das emoções, dos sentidos, dos desejos, dos limites, a importância da consciência na história, o sentido ético da presença humana no mundo, a compreensão da história como possibilidade, jamais como determinação, é substantivamente esperançosa e, por isso mesmo, provocadora da esperança. Um dos meus sonhos ao escrever estas cartas pedagógicas, se não os tivesse, não haveria por que escrevê-las, é desafiar-nos, pais e mães, professoras e professores, operários, estudantes,
a refletir sobre o papel que temos e a responsabilidade de assumi-lo bem na construção e no aperfeiçoamento da democracia entre nós, não de uma democracia que aprofunda as desigualdades puramente convencional, que fortifica o poder dos poderosos, que assiste de braços cruzados à aviltação e ao destrato dos humildes e que acalenta a impunidade. Não de uma democracia cujo sonho de Estado dito liberal é o Estado que maximiza a liberdade dos fortes para acumular capital em face da pobreza e às vezes da miséria das maiorias, mas de uma democracia de que o Estado, recusando posições silenciosas ou autoritárias e respeitando realmente a liberdade dos cidadãos, não abdica de seu papel regulador das relações sociais. Intervém, portanto, democraticamente enquanto responsável pelo desenvolvimento da solidariedade social. Precisamos de uma democracia que, fiel à natureza humana que tanto nos fez capazes de eticizar o mundo, quanto de transgredir a ética, estabeleça limites à capacidade de mal-querer de homens e mulheres. Não creio na democracia puramente formal, que lava as mãos em face das relações entre quem pode e quem não pode, porque já foi dito que todos são iguais perante a lei. Mais do que dizer ou escrever isto, é preciso fazer isto. Em outras palavras, a frase se esvazia se a prática prova o contrário do que nela está declarado. Lavar a mão diante das relações entre os poderosos e os desprovidos de poder, só porque já foi dito que todos são iguais perante a lei, é reforçar o poder dos poderosos. É imprescindível que o Estado assegure verdadeiramente que todos são iguais perante a lei e que o faça de tal maneira que o exercício deste direito vire uma obviedade. O que me parece impossível aceitar é uma democracia fundada na ética do mercado, que, malvada e só se deixando excitar pelo lucro, inviabiliza a própria democracia. O que me parece impossível é aceitar não haver outro caminho para as economias frágeis senão acomodar-se pacientemente ao controle e aos ditames do poder globalizante. Poder ante o qual não há como não nos curvar fatalistamente de braços cruzados, estupefatos ou conformados. O que me parece impossível é silenciar diante desta expressão pós-moderna de autoritarismo. O que me parece impossível é aceitar docilmente que o mundo mudou radical e repentinamente da noite para o dia, fazendo sumir as classes sociais, esquerda e direita, dominadores e dominados, acabando com as ideologias e tornando tudo mais ou menos igual. Já não me parece impossível, porém, respeitar o direito de quem pensa ou passou a pensar assim. Veementemente, contudo, recuso aceitar que eu já era, porque continuo reconhecendo a existência das classes sociais. Porque nego a ideologia da despolitização da administração pública embutida na chamada política de resultados, porque afirmo a força das ideologias. Estas cartas pedagógicas expressam mais um momento da luta em que me empenho como educador, portanto como político também, com raiva, com amor, com esperança em favor do sonho de um Brasil mais justo. Sou dos que se exigem de si mesmos o cumprimento de tarefas entre as quais há de tornar algumas delas possíveis, quando delas se fala como inviáveis. Como educador, mas também como quem se dá ao exercício crítico e permanente de pensar a própria prática para teorizá-la, é isso o que venho fazendo ao longo de minha experiência profissional. É isto o que venho aprendendo a fazer, e quanto mais aprendo, mais prazer me dá assumir-me como tarefeiro. Rigorosamente, a importância de nossas tarefas tem que ver com a seriedade com que levamos a cabo, com o respeito que temos ao executá-las, com o respeito aos outros em favor de quem as exercemos, com a lealdade ao sonho que elas encarnam. Tem que ver com o sentido ético de que as tarefas devem molhar-se com a competência com que as desempenhamos, com o equilíbrio emocional com que as efetivamos e com o brio com que por elas brigamos. Nunca me esqueço das considerações que um alfabetizando fez em Natal, Rio Grande do Norte, em 1963, durante as discussões num círculo de cultura. Debatia-se exatamente este tema, a importância das tarefas a serem cumpridas por nós, mulheres e homens, na história. Vejo agora, disse ele, como se começasse a se libertar
da desvalia com que se percebia a si mesmo, enquanto sapateiro em sua oficina precária na esquina da rua, que o meu ofício de consertar solas de sapatos é também muito valoroso. Devolvo com meu trabalho a quem me traz um sapato estragado, um outro quase novo. Defendo os pés das pessoas que ainda por cima gastam menos botando meia sola no sapato do que se tivessem de comprar outro novo. Tenho de brigar pela dignidade de meu trabalho e não me envergonhar por causa dele. O que faço é diferente do que faz o doutor que tem consultório do outro lado da rua, onde tenho minha tenda. É diferente, mas importante também. Aquele homem que aprendia a escrever e a ler sentenças e palavras, relia o mundo e ao fazê-lo percebia que antes, na leitura anterior do mundo, não havia captado. A releitura em que se engajava enquanto se alfabetizava refazia a estima de si mesmo, elaborada desde o ponto de vista da ideologia dominante que, inferiorizando o trabalho do dependente, intensifica sua subordinação ao poder. Aquele homem, na verdade, se alfabetizava no sentido amplo e profundo que há tanto tempo defendo. Ele não apenas lia mecanicamente sentenças e palavras, se assumia como tarefeiro. Paulo escreveu essa carta em janeiro de 1997. Estávamos em nosso apartamento na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no mesmo município em que ele tinha passado o seu segundo exílio. Dizia assim, referindo-se ao período em que sua família fugiu de Recife entre os anos de 1932 e 1941. O primeiro exílio teria sido o tempo de sua gestação no útero de sua mãe, e o terceiro, o imposto pelos governos militares entre 1964 e 1980, quando viveu na Bolívia, Chile, Estados Unidos e Suíça. Ele, recordando, em 1997, criticamente os tempos de sua adolescência, na parte pobre e feia de Jaboatão, reviu-se por inteiro enquanto pessoa e enquanto pensador. Analisou o seu percurso enquanto pai e, pela primeira vez, escreveu sobre a educação sob este ponto de vista. Falou também da educação das crianças de modo geral. Discutimos as dificuldades de vivermos a tensão, licenciosidade e autoritarismo, liberdade e autoridade como possibilidades do ato de educar nossos filhos. Paulo tinha consciência clara quanto aos riscos das opções que tornara neste processo mais pessoal dele, mas ao mesmo tempo uma crença no exemplo através da coerência, da justiça e dos respeitos aos outros e às outras. Nessa temporada sentia sua saúde abalada por um cansaço do qual queria se ver livre através de nossas caminhadas nas areias da praia, diariamente, no nascer das manhãs. Anotava diariamente, numa branca e pequena ficha de leitura, o tempo dedicado a este exercício. Dos iniciais 15 minutos até os 55, falava orgulhoso aos amigos desta sua façanha. Queria acreditar estar limpando seus pulmões dos quase 40 anos nos quais fumara 3 maços por dia. Na verdade, lembro-me, acendia um cigarro no outro até que em Portugal, já nos fins dos anos 70, em casa de um casal de amigos, como narra na carta, deixou-os o casal e a Elsa por toda uma noite sem dormir. Aquela tosse que só a nicotina mórbida e lentamente sabe produzir, anunciando o tempo de vida sem levar em consideração a vontade de quem fuma de viver. Submissão que tinha feito Paulo conhecer o que é avareza nos seus tempos de África, pois guardava consigo sofregamente escondidos na sua mala os pacotes que levava sempre nessas viagens. Esse foi um dos termômetros que usou para medir a sua dependência ao cigarro, e se envergonhava disso. O ato de fumar em Paulo foi o único do qual dizia ter se arrependido. Entendia sempre que fizera tudo na sua vida dentro da ética e das possibilidades históricas, pessoais e sociais, mas nunca se perdoou por ter fumado. Hoje vejo que este rever-se era um rever-se na sua totalidade. Revendo, analisando e discutindo a sua vida, refazia a sua inteligência de educador na história. Reconstruía um modo novo de ler o mundo. Assim, mais do que relembrar, do que perceber-se nas suas limitações históricas,
do que saber-se e ver-se como um homem que amava com tolerância, que procurou obstinadamente aperfeiçoar suas virtudes de homem e de educador político, inseriu-se com mais radicalidade na postura epistemológica da pós-modernidade progressista, na qual já o podíamos incluir, sobretudo, a partir da pedagogia da esperança.